E pelo 10º mês seguido, a temperatura média global bateu recorde. Com isso, o período dos últimos 12 meses foi o mais quente da história. Em março, a temperatura média global superou os 14 graus. Esse foi o maior nível para o mês, segundo o Programa Europeu Copérnicos. Com isso, já são 10 meses consecutivos em que a Terra bate recorde no calor. O levantamento ainda mostrou que o período entre abril de 2023 e março de 2024 foi o mais quente já registrado na história, com uma temperatura 1,58 grau acima da média da era pré-industrial. Os cientistas justificaram esse aumento na temperatura por causa das emissões de gases de efeito estufa e pela passagem do El Niño. O fenômeno é responsável por aumentar a temperatura das águas do Oceano Pacífico. Em março, a superfície do mar também alcançou um novo recorde de calor, com 21 graus, o índice mensal mais alto já registrado. A Defesa Civil de Salvador registrou centenas de ocorrências por causa das chuvas que atingem a cidade há 3 dias. A repórter Moema Bartira está na capital baiana e tem mais detalhes sobre essa situação no município. Boa noite, Moema. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. A chuva deu uma trégua nesta noite, mas às 72 horas chove muito e choveu 150 milímetros, mais do que o total previsto para todo o mês de abril. A Defesa Civil de Salvador recebeu mais de 700 chamados, a maioria deslizamentos de terra. Até o momento, 130 pessoas precisaram deixar os móveis às pressas por causa do risco de desabamento. Elas estão alojadas. Acho que perdemos o contato com a Moema. A gente vai tentar retomar contato com ela para falar mais sobre as chuvas na Bahia. Enquanto isso, quem vai explicar para a gente a ligação das chuvas da Bahia e do calor recorde registrado em fevereiro com as mudanças climáticas é o professor de Engenharia Ambiental da Unesp Sorocaba, Alexandre Marcos da Silva. Professor, uma boa noite. De fato, há ligação entre esses casos, ou uma possível ligação entre o aumento das temperaturas e as chuvas mais fortes, como essa ocasionada lá na Bahia? Sim, boa noite, obrigado pelo convite da entrevista. Totalmente, porque a própria reportagem mostrou um aumento constante da temperatura e da variação, do comportamento das chuvas. Então, realmente, mais ou menos os 1.200 milímetros de chuva, no caso de Salvador, anuais, eles, até um tempo atrás, estavam distribuídos de uma maneira, hoje já está um pouco diferente. Isso caracteriza a mudança climática e vem cada vez mais com agressividade, e quem sofre, geralmente, é a população local, Alexandre, a gente vinha aí todos esses meses sofrendo os efeitos do El Niño. Agora, daqui a um tempo, chega a Laninha. Essa situação climática vai se inverter? Pode mudar? Sim, pode, é possível, e são agentes climáticos bastante importantes na configuração do clima. Mas a gente não pode esquecer também que o fator homem é um elemento acelerador, modificador de toda essa característica, devido a todo um processo aí de desmatamento, industrialização, conforme as diferentes regiões do mundo. Então, isso daí acaba sendo uma alavanca, e que está cada vez mais difícil controlar, se é que dá para controlar, tá? Professor, falando em controlar, esses eventos climáticos mais intensos, eles são mais difíceis de serem previstos, ou aí está uma falha nossa no Brasil de saber que os eventos climáticos estão vindo e antecipar ações para evitar desastres? Certo. Há uma possibilidade, sim, uma previsibilidade, e tanto é que, repetidas vezes nos programas de TV, rádio, internet, jornal, fala, que conforme a região, determinada época do ano,
é mais chuvosa, as chuvas são mais agressivas. Exemplo de Salvador, que a gente está começando agora, né, a fase mais chuvosa da região, que deve ir até mais ou menos agosto. Então, tem sim essa possibilidade. O governo tem investido em políticas e estratégias, mas a gente está percebendo que não está sendo suficiente, né? Está tendo muitos impactos ambientais importantes, com muitos impactos sociais também associados, e com perdas econômicas e com perdas de vida também, né? Tá certo, Alexandre. Muito obrigada pela entrevista, pelas explicações. Uma boa noite para você. Até mais. Tá certo. Obrigado, Boa noite. Boa noite.